O fim de Pilatos. De volta da casa de Herodes, governador romano, Jesus foi novamente introduzido a Pilatos, que, já bastante indisposto, perguntou aos judeus o que queriam que lhe fizesse. Lembrou-lhe que havia inquirido a Jesus, não lhe encontrando, porém, culpa alguma. Recordou-lhes as acusações contra ele haviam apresentado e que eles não tinham podido provar. Demais, tinham-no levado a Herodes, que era judeu como eles, mas que também nada havia achado nele digno de morte. Todavia, para contentar os seus acusadores, disse: castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Nisto Pilatos se revelou um notável fraco. Estava persuadido de que Jesus era inocente, porque havia, pois, de puni-lo. E isto era, evidentemente, transgredir com o mal. Os judeus não mais os esqueceram diante o andamento do processo. Tinham conseguido intimidar o governador e souberam tirar vantagem disto, por forma a assegurar a condenação de Jesus. A multidão alvoroçada exige, então, com veemência, a morte do prisioneiro. Jesus, sucumbido à comoção, cai a fio comprido sobre as lajes do mármore. Neste momento, Pilato recebe uma comunicação de sua mulher: não te embaraçes com a causa deste justo, porque hoje, em sonho, foi muito o que padeci por seu respeito. Pilatos, ao receber essa notícia, faz pálido. O povo, porém, percebendo-lhe a hesitação, redobra a insistência. A hesitação do povo atinge as raias da loucura. O governador obrigado a agir. Era seu costume, no dia da festa, dar liberdade ao prisioneiro que o povo lhe pedisse. Havia pouco tempo que a guarda romana capturara um criminoso de fama por nome Barrabás, que era ladrão assassino. Falou, pois, Pilato à multidão e perguntou-lhe com ar severo: qual quereis vós que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? E todo o povo gritou a uma voz, dizendo: faze morrer este e solta-nos Barrabás. Pilato ficou mudo de pasmo e desapontamento, pondo o julgamento entre as mãos do povo e apelando para este. Pilatos privou-se de sua dignidade e de sua autoria sobre o mesmo. Daí em diante só devia ser ainda um joguete nas mãos do povo, sujeito à sua discrição. Perguntou, pois, Pilato: que fareis então a Jesus chamado Cristo? Todos a uma só voz responderam: seja crucificado. Perguntou-lhes Pilato: pois que mal tem feito? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Pilatos empalideceu ao ouvir o pavoroso grito: seja crucificado. Não imaginara que a coisa pudesse chegar a esse ponto. Repetidas vezes havia declarado Jesus inocente, contudo o povo insistia em que devia morrer de morte horrível. Outra vez lhe pergunta: pois que mal tem feito? E de novo repercute nos ares o grito atordoador: crucifica-o. Pilatos fez um último esforço para despertar sua simpatia. Mandou tomar a Jesus, que já estava fraco e coberto de feridas, e açoitá-lo na presença dos seus acusadores. Desnudado até ao quadris, suas costas exibiam extensos e cruéis vergões que vertiam sangue. Seu rosto terno dava evidentes mostras do horrível trato que lhe fora infligido. Ordenou então Pilatos que se trouxesse Barrabás com a sua catadura de facínora e pô-lo ao lado de Jesus, de modo que todos pudessem observar o contraste entre um e o outro. E apontando para Jesus, disse em tom de súplica: vede que homem! Havia no meio daquela turba homens inteligentes que, com Pilatos, sabiam discernir a nobreza e a pureza de caráter que se estampavam no rosto pálido do Salvador. Tinham, porém, renunciado ao bom senso e a todo sentimento de justiça e piedade, e juntamente com os outros clamavam: crucifica-o, crucifica-o. Afinal, Pilatos, esgotada a paciência ante uma crueldade tão vingativa quanto irracional, disse ao povo:
tomai-o, vós, outro, e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Pilatos fazia os mais ingentes esforços para libertar a Jesus. O povo, porém, lhe dizia: Tu, se livras a este, não é amigo do César, porque todo o que se faz rei contradiz a César. Tais palavras feriram em Pilatos, que já se fizera suspeito ao governo romano, uma corda bastante sensível. Uma notícia como esta, a seu respeito, havia de causar sem dúvida a sua ruína. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, mas que cada vez mais era maior o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos à vista do povo, dizendo: Eu sou inocente do sangue deste justo. Vos lá vos avinte, respondeu Caifás com arrogância. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Essas palavras tiveram dos lábios do sacerdote e do povo o correspondente eco. Era uma sentença tremenda que acabavam de pronunciar contra si mesmo, legado horrível que transmitiram à sua posteridade. Literalmente veio a ser cumprida 40 anos depois deste acontecimento, nas pavorosas cenas de destruição de Jerusalém. Literalmente se está cumprindo ainda na condição dispersa, desdenhada e oprimida dos seus descendentes. Mais do que literalmente virá a cumprir-se na consumação do mundo. A situação estará então mudada. Então esse Jesus há de manifestar-se em chama de fogo para tornar vingança daqueles que não conheceram a Deus. E eles dirão aos montes e ao rochedo: Cai sobre nós e escondei-nos de diante da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Os soldados tomaram, pois, a Jesus e o levaram ao pretório, fazendo formar à roda dele toda a corte. Aí o despiram e lhe vestiram um manto carmesim. E tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça, e na sua mão direita uma cana. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Deus te salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram a cana e lhe davam com ela na cabeça. E depois que o escarneceram, despiram-lhe o manto e vestiram-lhe os seus hábitos. Era Satanás quem propriamente instigava os soldados cruéis a abusarem assim do Salvador. A sua intenção era, se possível fosse, provocá-lo deste modo a reagir e induzi-lo a operar um milagre para se desembaraçar de seus inimigos e frustrar assim o plano da salvação. Uma única mancha na vida do Salvador, um único insucesso da parte de sua humanidade em suportar a prova teria sido suficiente para torná-lo um sacrifício imperfeito e abortar o plano de salvação. Aquele, porém, que podia chamar em seu auxílio todo um exército de anjos celestiais, um só das quais teriam bastado para dominar aquela plebe amotinada, aquele que, com um único raio de sua divina glória, teria podido lançar por terra os seus atormentadores, sofrendo os ultrajes e afronta com uma compostura humilde e digna, assim como o procedimento de seus verdugos os rebaixava ao ponto de torná-los semelhante a Satanás. A humildade e a paciência de Jesus o elevavam muito acima da humanidade. Cristo, Filho amado de Deus, devia, pois, ser crucificado. Se Pilatos houvesse, desde o princípio, agido com energia e firmeza, fiel à sua própria e justa convicção, o povo teria sido obrigado a conformar-se com a sua vontade. A turma jamais se teria arrogado o seu direito de ditar-lhe a norma de proceder. Sua vacilação e criminosa condescendência, porém, acarretaram-lhe a ruína. Malgrado na sua precaução, não pôde evitar a desgraça que temia. Pilatos foi despojado de sua honra e posição, vindo a morrer não muito tempo depois, ferido no seu orgulho e atormentado de remorso. Assim,
Todos que transiguem com o pecado só hão de colher aquilo que semearam. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Quantos há que, a exemplo de Pilatos, sacrificam princípios de integridade a fim de evitar consequências desagradáveis? A consciência e o dever nos apontam um caminho, o interesse próprio o outro. Se a corrente tomar uma direção errada, arrastará consigo para as trevas do crime e da culpa ao que transigue o mal.